Bom dia, povo de Deus. Aqui quem fala é o dono do canal, Josias Castor. E vem aí mais uma mensagem vinda do trono de Deus. Mas antes de eu transmitir esse recado de Deus, eu vou estar avisando a vocês que logo mais, na parte da tarde, eu vou estar inserindo uma matéria no quadro Cartas na Mesa, em que eu vou tratar de um assunto bem polêmico. Opiniões divididas entre o povo de Deus. Você é a favor ou é contra o cristão jogar loteria? Você é a favor ou contra do cristão jogar na Mega Sena? Jogar na Mega da Virada? Você é contra ou a favor do cristão jogar no bicho? Daqui a pouco eu vou estar inserindo essa matéria dentro do quadro Cartas na Mesa. O papo reto dos seus mínimos detalhes. E amanhã, gente, na sessão Corinhos Inesquecíveis, eu vou estar cantando dois grandes clássicos da música cristã. Tá bom? Não perca que será imperdível. Matéria dentro do quadro Sessão Corinhos Inesquecíveis. E amanhã, no quadro Indignação, eu vou estar falando sobre um youtuber que andou por aí caçoando de Deus. Até mesmo em tom de deboche, ele ficou aí imitando a voz de Deus, né? Encenando. Um absurdo. Inaceitável. Você vai saber de quem eu vou estar referindo amanhã. Dentro do quadro Indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Vamos lá. Matéria dentro do quadro Sessão Grandes Assuntos da Bíblia, as 7 cartas do Apocalipse. Hoje eu vou falar a respeito da igreja de Tiatira, a 4ª igreja. Tá bom? A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Bom dia. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se desprofetiza, que ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos que não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer,
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós vemos aqui a igreja de Tiatira. O que eu entendo dessa passagem é que a igreja de Tiatira era uma igreja dividida. Uns eram dedicados à obra. Uns realmente serviam, a Deus de coração, né? Aqui Jesus diz: conheça as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Era uma igreja dedicada, esforçada, possuía fé, paciência. Mas uma outra classe de pessoas dentro da igreja de Tiatira tolerava Jezabel. Todo mundo sabe quem foi Jezabel. Jezabel, ela foi casada com o rei Acabe, rei de Israel. E Jezabel, ela seduziu o rei Acabe. Antes de Acabe se envolver com Jezabel, Acabe era um bom rei. Só que no momento que ele começou a se envolver com Jezabel, Jezabel era uma pessoa tão maligna que ela seduziu Acabe. E Acabe, de bom rei, se passou a ser mau rei. E o povo de Tiatira estava seguindo as doutrinas desta mulher. E sabe qual é a doutrina de Jezabel, irmãos? Prostituição espiritual. É você se vender ao pecado. Prostituição espiritual é isso, gente. Para muitos, o pecado é gostoso. O pecado, tem muitos pecados que são cometidos pelas pessoas que parecem ser atrativos. Pois é. Jezabel era uma sedutora que induzia o povo a cometer o pecado da prostituição. E o que é prostituição, pessoal? Imoralidade sexual. É vender o seu próprio corpo. Aqui no caso, vender o seu próprio corpo para o pecado. E muitos da igreja de Tiatira estavam caindo nesse erro. Então a igreja de Tiatira é uma igreja dividida. Tinha uns que serviam de coração. Outros faziam a mesma coisa dos dedicados. Só que outros se vendiam para Jezabel. E aqui o Senhor, ele põe um castigo a esses que estavam se vendendo à prostituição, à imundícia, ao pecado.
Sabe o que Jesus disse aqui? Olha aqui. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não arrependeres de tuas obras. Muito desse povo de Tiatira, da igreja de Tiatira, praticavam imoralidades sexuais, comiam de alimento sacrificado aos ídolos, porque além de Jezabel ser prostituta, Jezabel também era idólatra. Ela servia outros deuses. E o povo estava seguindo a doutrina dela. Estavam se vendendo para o pecado. Torna a dizer, prostituição espiritual é se vender ao pecado, às obras da carne, aos prazeres da carne. E é esse ponto que eu quero chegar. Amados, como tem sido a sua vida na presença de Deus? Você tem servido a Deus de verdade? Porque parte da igreja de Tiatira servia de verdade. Como eu e você devemos servir. De todo o coração. Sem falsidade. Ou você ter ido na igreja vestindo uma capa de crente. E fora da igreja, você tem feito igual muitos da igreja de Tiatira, que eu até acredito que seja a maioria, seguindo a doutrina de Jezabel. Cuidado, irmãos. Sabe qual foi o destino de Jezabel? Jezabel se deu mal. Sabe qual foi a morte dela? Ela foi comida pelos cães. Viu? Ela teve um final trágico por causa dos seus pecados. Por ela seduzir um homem que outrora era um servo de Deus. Era um bom rei. Acabe, antes de se envolver com Jezabel, ele era um bom rei. Ele fazia o bem para o próximo. Elias o elogiava. E ele tinha Elias como parceiro. O profeta Elias. Só que depois que ele fez aliança com Jezabel, é como eu já disse, de bom rei, ele se tornou mau. E aí, meu irmão? Qual tem sido o seu caráter? Seu caráter tem sido um caráter cristão? Ou você tem sido que nem Acabe? De bom para mal. Não, irmãos. Não fomos escolhidos para ser mal cristão. Fomos escolhidos para ser bons cristãos, que produza bons frutos. Não se vender para o pecado. A igreja de Tiatira é uma igreja dividida entre o bem e o mal. Só que eu e você não devemos seguir esse exemplo. Nós temos que ser bons
e formar bons discípulos, produzir bons frutos. Viu? É para isso que fomos escolhidos por Deus. Não para ser como Jezabel. Você sabia que Jezabel se tornou inimiga de Deus? Deus considera como inimiga. Então, amados, cuidado com as suas ações. Amados, é difícil o que eu vou falar para o homem. Mas se você vê uma mulher bonita passando na rua, porque Jezabel era bonita, viu? Jezabel era bonita. Se você vê uma mulher bonita passar na rua, se você não sentir que essa mulher é a tua escolhida, é a tua Rebeca, sai fora, irmãos. Que é laço do inimigo. Viu? Acabe não fez isso. Acabe foi seduzido. Mas eu e você, nós temos essa possibilidade, sim. Não é para ser inimiga. É para você não cair na sedução. E a mulher, mesma coisa. Se vê um homem sarado, bonito, se não for o seu Isaac, agora estou falando para as mulheres. Se esse homem bonito não for o Isaac, cai fora. Que é laço do inimigo. É sedução. Então, amados, eu vou concluir essa mensagem dizendo o seguinte: não seja como Acabe, mas seja como José, um homem que olhou para os planos de Deus. E não seja como essa igreja, viu? Que era uma igreja dividida entre o bem e o mal. Eu aconselho a você que está ouvindo esta palavra a escolher o bem. Pois o mal, irmãos, só é praticado se você fizer o bem. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. Amém? Esta foi mais uma matéria que está dentro do quadro Seção Grandes Assuntos da Bíblia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.